Olá! Agora que estudamos a aceitabilidade de sistemas, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre usabilidade? Lembrando que a usabilidade, que é o tão quão fácil uma interface de usuário, ou a interface, simplesmente, é fácil de ser utilizada pelos usuários. Bom, vamos aprender agora a destrinchar este conceito, com o propósito de que, ao final desse vídeo, você consiga descrever atributos do que compõe a usabilidade. Nesse vídeo, iremos aprender dois conceitos. O primeiro deles é o proposto por Nielsen em 1993. Bom, Nielsen, ao estudar sobre essa questão da facilidade de uso da aplicação, ele definiu 5 atributos para a usabilidade. São eles a facilidade de aprendizagem, a eficiência, a facilidade de rememorar, a probabilidade de cometer poucos erros e que esses erros não sejam catastróficos, e a satisfação subjetiva. Bom, a facilidade de aprendizagem tem a relação com aquele primeiro momento ou a primeira vez que iremos usar a interface. Quais são as pistas que a interface me dá de tal forma que eu consiga alcançar os meus objetivos neste primeiro contato com ela? Enquanto que a facilidade de rememorar tem relação com eu já usei a aplicação anteriormente, e vou usá-la novamente agora. Esse intervalo da distância de uso pode ser de um dia, de algumas horas, de algumas semanas ou até mesmo anos. E aí também temos o quê? Pistas na interface que me facilitem a recordar como é que eu utilizei aquela aplicação para alcançar os meus objetivos. Então perceba, a facilidade de aprendizagem tem relação com o primeiro momento que eu tenho contato com a interface, aquela primeira vez com a interface, enquanto que de rememorar serão as demais vezes que eu vou utilizar a interface. Um terceiro atributo é a eficiência, que está relacionada com os esforços, com os recursos despendidos para alcançar os meus objetivos ao usar a aplicação. Então, por exemplo, nós temos o tempo. Quanto tempo que eu foi utilizado para alcançar o objetivo do usuário? Bom, também poderemos mensurar de uma outra forma, como por exemplo, quantidade de cliques ou toques para utilizar a interface. Quarto atributo são as probabilidades de cometer poucos erros. É comum nós cometemos erros, porque nós somos humanos. Entretanto, quantos erros eu cometo durante a interação com a minha aplicação? O menor número de erros possível tem uma melhor usabilidade. E caso o usuário cometa esses erros, que esses erros não sejam catastróficos, ou seja, que o usuário não precise reiniciar o sistema ou refazer boa parte das operações que ele já realizou antes do erro. E o quinto atributo, a satisfação subjetiva, que tem relação com o tão confortável, o tão agradável para o usuário utilizar aquela interface. Então, esses são os 5 atributos a qual Nielsen definiu para a usabilidade: facilidade de aprendizagem, eficiência, facilidade de rememorar, a probabilidade de cometer poucos erros e erros não catastróficos e a satisfação subjetiva. Um outro conceito que eu apresento a vocês é o da norma ISO 9241-11 de 1997,
ISO é uma organização internacional, né? Traduzindo, ela é International Standard Organization, que é uma organização nacional para a padronização. Por exemplo, quando nós compramos um determinado equipamento, existem padrões de tomada, padrões de voltagem, né? E aí quem vai ajudar a definir esses padrões é um conjunto de países que então participam dessa norma ISO. Bom, possivelmente já deve ter ouvido falar, por exemplo, a norma ISO de qualidade, né? Que ele define a norma, um conjunto de critérios de qualidade. E aí, então, se a empresa deseja ter aquele selo, ela tem que mostrar que ela tem aqueles atributos no seu processo. Bom, frente à usabilidade, essa norma ISO 924111, ela define que a usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Bom, vamos começar a analisar pelas 3 palavras que estão em negrito, né? Primeiramente, a eficiência, que nós já falamos anteriormente, bem como a satisfação. Também nós falamos no conceito de Nielsen. Então, a eficiência vai nos dizer o seguinte: quantos recursos eu empreguei frente aos objetivos que eu desejo, né? Se é possível eu gastar muito recurso para alcançar um objetivo que é relativamente simples, eu tenho aí um problema de eficiência. Agora, se os recursos que eu estou empregando são mínimos ou próximos dos mínimos para se alcançar o objetivo desejado, então eu tenho uma alta eficiência. Enquanto que a satisfação é o nível de conforto do usuário e também da sua aceitação ao utilizar uma determinada aplicação. E o outro é a efetividade, que vai nos dizer o seguinte: o usuário vai tentar alcançar os seus objetivos ao utilizar a interface. Quantas vezes ele conseguiu? Quantas vezes ele não conseguiu? Né? Essa relação de conseguir e não conseguir, nós temos então a efetividade. Bom, então essas são as 3 palavras, né, que são os atributos da usabilidade que a norma ISO define. Entretanto, a sua definição é um pouco mais específica. Veja por que eu falei específica. Aparece várias vezes a palavra específico. Vamos reler então o conceito de usabilidade, segundo a norma ISO? Usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos. Vejam, quando nós criamos um determinado software, um determinado produto, nós criamos para algumas pessoas, para um público-alvo de pessoas. Então, é importante que a usabilidade seja boa, seja muito boa para esse conjunto específico de usuários, né? Outros usuários podem utilizar? Podem, claro que podem utilizar. Entretanto, a usabilidade foi pensada para aquelas pessoas. Aquelas pessoas envolvem não somente as questões físicas, né, as questões de memória, de visão, né, mas também de domínio da aplicação. E aí, então, um bom design, um bom processo de desenvolvimento vai pensar quem são os meus usuários, quem é que vai poder utilizar a minha aplicação, a quem eu vou pensar que a usabilidade vai ser boa. Bom, para alcançar objetivos específicos. Bom, usualmente o que nós pensamos, né? O que a tecnologia pode, né, favorecer as pessoas? Né? Na IHC nós pensamos um pouco diferente. Nós pensamos no que? O que as pessoas precisam e como a tecnologia pode suportar. E frente ao como a tecnologia pode suportar, nós então consideramos um conjunto de objetivos que a aplicação tem que atender. Então, o ser humano, o usuário, ele possui as suas necessidades e é por isso que ele interage com a aplicação.
E então, daí vai surgir objetivos específicos. Bom, então a nossa aplicação vai dispor um conjunto de funcionalidades, mas que, né, de acordo com o uso, o usuário pode fazer uma ressignificação. Vou dar um exemplo de ressignificação para você. Você já mandou um e-mail para você mesmo com o propósito de relembrar uma atividade que você tem que fazer ou anexar um arquivo e para enviar esse arquivo para uma outra máquina? Possivelmente já. Veja que o propósito do e-mail não é este. Não é funcionar como uma caderneta de lembranças e não é funcionar como um pendrive virtual. Agora que nós aprendemos o conceito de usabilidade, né, que segundo Nielsen, a facilidade de aprender, a eficiência, a fácil de relembrar, poucos erros, probabilidade de cometer poucos erros e a satisfação subjetiva, né, nós podemos então passar daquele passo além de dizer que a usabilidade é a facilidade de uso ou tão quão fácil é usar uma determinada aplicação através desses 5 atributos. E é importante você, como desenvolvedor de software, conhecer esses atributos, saber nomeá-los, para ir além dessa questão do a minha interface é fácil de usar, a minha interface é intuitiva. Bom, e também é importante saber que a usabilidade ela faz parte da aceitabilidade do sistema. Então, uma interface difícil de lembrar ou uma interface que o usuário comete poucos erros vai impactar na aceitação do seu sistema pelos usuários. E eles podem então deixar de usar a sua aplicação para utilizar uma outra. Ou então, se a sua for a única opção, ou ele é obrigado a utilizá-la, né, por exemplo, quando ele trabalha em uma organização, né, com certeza ele irá ficar muito frustrado ao usar a sua aplicação. Bom, é importante também salientarmos que a variedade de usuários que nós temos, né, ou a variedade de conhecimentos que os usuários podem ter. Os usuários, eles podem ser peritos no domínio, ou eles podem estar conhecendo aquele domínio agora, né? Ele pode ser perito no uso do computador, ele já usa o computador há muitos anos, ou ele pode ser um novato no uso do computador, ou dispositivo computacional em si. Bem como também ele pode ser um perito no uso do sistema, porque ele já utiliza aquela aplicação há muito tempo, ou ele pode ser um novato, ele está começando a usar. E a usabilidade, né, ela tem que ser boa em todos esses domínios ali, né? Tanto para quem vai começar a utilizar o computador, claro, com as exceções, né, que é para utilizar o computador, eu tenho que aprender a usar o mouse, né? Mas eu tenho que construir uma interface que seja fácil para usar para isso. Ou então, especificar lá, né, usuários específicos. Os usuários específicos precisam ter um alto domínio de uso do computador, como por exemplo, né, o uso é a programação do computador. Ou então, né, eu quero que a interface seja fácil de ser usada por pessoas novatas no domínio ou pessoas experientes. Por quê? Né, vira e mexe na minha organização, pode trocar as pessoas, né? Funcionários podem ser demitidos, novas pessoas podem ser contratadas. Então é necessário que a usabilidade seja boa também para esses novatos no domínio, né? Para que eles aprendam sobre o que a aplicação os auxilia a fazer. Bom, então aí nós temos várias dimensões que nós podemos enxergar o usuário e a usabilidade deve ser considerada frente a esses diferentes ali, pontos destes domínios. Bom, então eu espero que vocês tenham aprendido agora o que é usabilidade, né? Que agora, né, não usem simplesmente é fácil de usar, né? Ou tão com fácil, é fácil de usar e consigam dizer é fácil de usar porque é fácil do usuário lembrar da interface, é fácil do usuário aprender a utilizar a interface, é eficiente para ele porque ele consegue fazer as ações, alcançar os seus objetivos em pouco tempo, ou é porque ele comete poucos erros ao utilizar a interface, ou até mesmo porque é confortável, agradável a ele utilizar. Bom, então
E aí, destrinchando esses atributos, né, que é importante não só na hora de falar sobre a aplicação que está sendo desenvolvida, mas também quando nós formos criar um planejamento dos testes para verificar a usabilidade da aplicação. É importante termos, então, esses atributos em mente.